Brasil. Uma nação rica, não só em recursos, mas em cultura, diversidade e história. Uma vasta região soberana, que enfrenta inúmeros problemas, claro, mas mesmo assim, não tem nada que abale sua beleza e grandeza. Então, vamos mergulhar fundo na história de nosso país e saber mais sobre um dos períodos históricos mais fascinantes de nosso país. Falarei de eventos que culminaram na consolidação do que o Brasil é hoje. Falaremos de seus líderes e heróis que transformaram seus nomes em lendas. Hoje, falaremos do Império do Brasil. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Elo Perdido veio com mais um vídeo feito especialmente para você. Já peço o like aqui embaixo, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Também queria pedir para você clicar no botão de se inscrever e ficar por dentro das novidades aqui no canal. Mas chega de enrolação e vamos direto para o vídeo. – 1922, Brasil. Uma recém-nação independente, um país jovem, com um vasto território e com aproximadamente 4 milhões de habitantes, e que, diferente de outras nações latino-americanas, não se fragmentou, mantendo suas unidades e suas possessões territoriais. Mas esse jovem país ainda terá uma longa jornada até se tornar o que é hoje. Em 1823, foi instaurada a Assembleia Constituinte, a primeira experiência de um sistema parlamentar no Brasil, com ideias bem avançadas para a época, mas não durou muito tempo. O imperador Dom Pedro dissolve a Assembleia em um evento que ficará conhecido como a Noite da Agonia. Na madrugada do dia 12 de novembro de 1823, quando os membros da Assembleia tentavam elaborar a primeira Constituição do país, foram interrompidos pela guarda do imperador e metade dos seus membros foram exilados, e Dom Pedro, junto de subordinados, criou a primeira Constituição a portas fechadas. Essa é uma amostra do que vai vir daqui para frente. O primeiro imperador do Brasil é uma figura controversa na história, intempestivo, impulsivo e mulherengo. Em outras ocasiões, um governante liberal para sua época, que conseguiu fazer o que nem Simão Bolívar e José de São Martin conseguiram fazer, manteve a unidade territorial de sua nação. Nascido no Palácio de Queluz em 12 de outubro de 1798, no reinado de sua avó Maria I, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael Joaquim, José Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Sim, esse era o nome dele. Quarto filho de Dom João VI e Carlota Joaquina de Bourbon, quando tinha 9 anos de idade, se mudou junto com sua família para a maior colônia de Portugal, o Brasil, já que as tropas de Napoleão estavam marchando em direção a Lisboa. Recebeu uma fina educação, sendo orientado desde muito cedo a governar. Em 1816, Pedro recebeu o título de príncipe real e herdeiro direto ao trono. Já instalado no Brasil, optaram em morar no Paço Real de São Cristóvão. Muitos da comitiva portuguesa tiveram problemas em se acomodar na nova sede do reino. Isso mesmo, o Brasil é elevado à categoria de reino. Ao atingir a maturidade, Pedro começou a se envolver em certos tipos de aventura. Preocupado com as frequentes investidas amorosas do filho, Dom João negociou com o imperador da Áustria, Francisco I, a mão de sua filha, a arquiduquesa Leopoldina, e através de um acordo diplomático, Dom Pedro e Leopoldina se casam no dia 13 de maio de 1817 e juntos tiveram 7 filhos, onde apenas 5 sobrevivem. Um tempo depois, a corte de Dom João regressa a Portugal e Dom Pedro fica em solo brasileiro como príncipe regente. Só que as cortes portuguesas não viam essa permanência de Pedro com bons olhos, já que os portugueses almejavam o rebaixamento do Brasil à colônia novamente, mandando um ultimato ao príncipe, exigindo seu retorno a Portugal. Só que no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas daqueles que defendiam sua permanência no Brasil. Cedendo às pressões, o príncipe regente pronuncia a frase que marcou a história do Brasil: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." E assim, ficou conhecido o emblemático dia do fico. Quando viajava de Santos para a capital paulista, recebeu uma correspondência de Portugal, comunicando que tinha sido rebaixado da condição de regente a mero delegado da corte. Isso desencadeou uma revolta tremenda em Pedro, que no meio da viagem às margens do riacho do Ipiranga, corta relações definitivas com Portugal e proclama a independência. Assim, nasce a mais nova nação das Américas.
o Império do Brasil. O seu curto período de governo no Brasil foi difícil, tendo que lidar com revoltas nas províncias, já que as facções da Bahia, Maranhão e Cisplatina aí não eram leais a Portugal, principalmente na Bahia e na Cisplatina, essa se tornando independente do Brasil em 1825. Mas fora isso, o Brasil conseguiu controlar suas províncias. Agora, o próximo passo para consolidar o Brasil como nação era o reconhecimento internacional. Bom, Portugal, obviamente, mostrou muita resistência em reconhecer o Brasil como um país soberano. Isso só aconteceria em 1825, por pressão da Inglaterra, e o Brasil teve que pagar uma indenização a Portugal. Oficialmente, os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer a emancipação do Brasil, mas evidências mostram que a Argentina, isso mesmo, Los Hermanos, tenha reconhecido a emancipação do Brasil primeiro. O reinado de Pedro, embora sendo uma monarquia constitucional, foi marcada por um totalitarismo por parte do imperador, e para piorar as coisas, uma queda nas exportações dos principais produtos como açúcar e tabaco prejudicou a economia brasileira. O Brasil estava à beira da falência. Para você ter ideia, a indenização paga a Portugal foi com dinheiro emprestado da Inglaterra, e os casos extraconjugais do imperador estavam influenciando muito nas decisões do próprio. Sua esposa, Maria Leopoldina, morre em 1826. Isso levou o imperador a buscar uma nova esposa, o que não era tarefa fácil, né? Em vista da fama do imperador brasileiro. Então, chega a notícia de que a duquesa Amélia de Leuchtenberg tinha interesse em se casar. O casamento ocorre por meio de uma procuração. Já em 1831, Dom Pedro I abdica do trono brasileiro, a favor de seu único filho varão sobrevivente. Ele parte para Portugal para lutar contra o seu irmão, Miguel, o absolutista, pelo trono português a favor de sua filha Maria da Glória. Morreu em 1834 de tuberculose, no mesmo lugar em que nasceu, no Palácio de Queluz. A abdicação de Dom Pedro I levou ao estabelecimento das regências, um dos períodos mais decisivos da história do Brasil. Isso se deu por conta que o próximo a ascender ao trono era apenas uma criança de 5 anos. Nisso, foi estabelecida uma regência, até o herdeiro do trono chegar à maturidade necessária para governar. O juramento da regência foi realizado na Capela Imperial, onde um triunvirato provisório composto por Lima da Silva, um militar de prestígio, Campos Vergueiro, um liberal, e o conservador Carneiro de Campos assumiria o governo. Foi nesse período que aconteceu a aclamação de Dom Pedro II como imperador, retratado nessa pintura de Debré. Muitos viam essa regência com olhares de desconfiança, idealizando que essa junta derrubaria o jovem imperador e assumiria o governo. Pedro I havia nomeado José Bonifácio, com quem se reconciliará após uma separação conturbada, como tutor dos filhos pela proteção do jovem imperador e de suas irmãs, Francisca e Januária. Meses mais tarde, aconteceriam as eleições para nomear as regências permanentes, onde foram eleitos os deputados José da Costa Carvalho, João Braulio e o senador Francisco de Lima. Uma das primeiras reformas do primeiro governo regencial permanente foi a manutenção do poder moderador, que agora era exercida pela regência. Foi nesse período que foi criada a Guarda Nacional, idealizada pelo até então ministro da Justiça, Diogo Antônio Feijó, que também exigiu mais autonomia em relação ao seu ministério. Em um episódio, ele propôs a demissão de Bonifácio da tutela do jovem imperador, o que o Senado não aprovou, e Feijó é exonerado do cargo. Só que mais tarde, Bonifácio é demitido, e o Marquês de Itanhaém assume seu lugar como tutor. Em 1834, foi posto o ato adicional, elaborado por liberais que visavam controlar as rebeliões nas províncias, criando a Assembleia Legislativa, que davam autonomia às províncias, substituindo os conselhos gerais e também deveriam destacar a criação do município neutro. Também foi posto que agora existiria apenas um regente, com um mandato de 4 anos, e as eleições para isso ocorreram no ano de 1835, e Diogo Antônio Feijó entra em cena novamente, ganhando as eleições, se tornando o primeiro regente único. Sua regência foi marcada por 2 dos maiores conflitos internos no Brasil, a cabanagem e a Guerra dos Farrapos. Vamos explicar por partes. A cabanagem foi uma revolta popular, ocorrida na província do Grão-Pará. Entre as causas dessa revolta estava a extrema pobreza do povo paraense, a opressão do Império do Brasil e a irrelevância política, a qual a província foi relegada após a independência do Brasil. O nome cabanagem refere-se ao tipo de cabana utilizada pela população mais pobre. Já a Guerra dos Farrapos foi, em comparação com a cabanagem, um evento muito mais sério,
Sendo uma revolta com caráter separatista e republicano que durou quase 10 anos, a província do Rio Grande do Sul proclama sua independência, se tornando a República Rio-Grandense, que junta da também província rebelde Santa Catarina, se juntaram em uma confederação, que durou pouco, já que a República Juliana, como ficaria conhecida, foi absorvida novamente pelo Brasil. Já a República Rio-Grandense só ia deixar de existir no ano de 1845, com a assinatura do Tratado do Ponche Verde. Feijó, com a saúde debilitada e sem apoio, com a popularidade baixa, renuncia ao cargo. Antes de sair, Feijó nomeia o conservador Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, como novo regente. Em comparação com a regência de Feijó, o Marquês de Olinda foi bem mais progressista. A criação do Colégio Pedro II e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foram instituídos em sua regência. Ele também acabou com as práticas de políticas liberais, diminuindo a autonomia das províncias. Teve que lidar com revoltas internas, herdadas das regências anteriores, e novas insurgências, como a Balaiada do Maranhão, a Sabinada e a Revolta dos Malés na Bahia. Através da Declaração da Maioridade, conhecido também como Golpe da Maioridade, foi uma tática dos liberais para dar fim à regência de Araújo Lima e consistia em antecipar a idade legal do herdeiro do trono. Sendo assim, no ano de 1840, o imperador realiza o juramento. Sua coroação ocorreu em 1841, na Capela Imperial. O Império tinha finalmente um novo imperador. No dia 12 de dezembro do ano de 1825, no Paço de São Cristóvão, nascia o futuro imperador do Brasil, que, assim como seu pai, recebeu o nome em homenagem a São Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga de Bragança. O futuro imperador vinha de uma linhagem do mais alto escalão da nobreza europeia. Era neto do rei português Dom João VI e, por parte da mãe, era neto de Francisco II, o último imperador do Sacro Império Romano, e fundador e imperador do Império Austríaco. Um fato curioso é que Pedro também era primo de outro imperador americano, o imperador Maximiliano do México. O começo de sua infância foi difícil e monótona. Perdeu a mãe quando tinha 1 ano de idade, e também não teve uma figura paterna ao seu lado, já que seu pai seguiu para Portugal. Por ordens diretas de Pedro I, o futuro imperador ficou primeiramente sob a tutela de José Bonifácio e da Condessa de Belmonte, e de Rafael, um veterano da Guerra da Cisplatina. A infância de Pedro pode ser descrita como solitária, tendo raramente a companhia de suas irmãs. Teve uma educação rigorosa, tendo aulas de hipismo e francês, como mostra esse relatório do professor. Traduz e escreve com desembaraço, cometendo alguns erros devido à sua idade. Compreende tudo o que se diz em francês e fala a linguagem familiar. Teve aulas de desenho, geografia, ciência, história, inglês, música. Aqui podemos ver uma rara prova de caligrafia do jovem imperador. O mundo conhecido de Pedro até a sua maioridade era o Palácio de São Cristóvão. Apesar de ser nobre, teve uma vida simples e todo cuidado era pouco para afastar ele do exemplo de seu pai. Foi criado e educado apenas para governar. Tinha facilidade para obter conhecimento. Era descrito como inteligente. Por causa de sua rigorosa e monótona rotina, desenvolveu uma certa timidez. Estava previsto que a idade necessária para Pedro subir ao trono era com 18 anos, o que não aconteceu. Através de uma manobra dos liberais, onde propondo uma moção que foi assinada pela maioria dos senadores e deputados, pediram a subida de Pedro ao trono de imediato. Uma delegação se dirigiu ao Palácio de São Cristóvão, liderados pelo irmão de José Bonifácio, Antônio Carlos de Andrada, para perguntar se o imperador concordaria ou não com a antecipação de sua maioridade. O jovem timidamente respondeu sim. Então, em 18 de julho de 1941, com 14 a 15 anos de idade, Sua Majestade Imperial Dom Pedro II, pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, consolidou-se no poder. Uma nova era chegava. Na fase adulta, Pedro era descrito como um rapaz belo, de olhos azuis e cabelos loiros. Um fato curioso é que ele também tinha uma mandíbula protuberosa, herdada dos Habsburgo, que mais tarde ele esconderia com a barba. Era um rapaz ainda tímido, que os ministros e cortesãs achavam que depois que ele se casasse, seu comportamento mudasse. Com isso, foi dada a missão de procurar uma noiva para o imperador. O problema é que o Brasil no cenário internacional
não tinham uma grande importância econômica, embora Pedro viesse de uma linhagem altamente nobre. Com um bom tempo de espera, chegaram ao acordo com o reino das Duas Sicílias, e Pedro se casa com Teresa Cristina, filha de Francisco I. Na década de 1850, o Brasil experimentou um expressivo crescimento econômico. O café nessa época já era o principal produto de exportação brasileiro. O tráfico de escravos tinha sido abolido através da Lei Eusébio de Queiroz, só que a escravidão ainda era uma triste realidade no Brasil. A mão de obra nas lavouras de café era composta parcialmente por escravos. Com a Lei Eusébio de Queiroz, ficou mais difícil encontrar mão de obra cativa, sendo necessário o deslocamento de escravos de outras regiões, como o Nordeste, para o Vale do Paraíba, o núcleo cafeeiro do Brasil. A solução foi a utilização de mão de obra livre, de preferência europeia. O senador Vergueiro, que tinha servido como regente do governo, foi o pioneiro na implementação de mão de obra livre no país, ao trazer os primeiros imigrantes europeus para trabalharem na fazenda Ibicaba. Essa fazenda foi palco de uma revolta chamada a Revolta de Ibicaba, já que o tratamento dado aos colonos por parte dos fazendeiros não era muito diferente a dos escravos. A elite social dominante nesse contexto eram os barões de café, grandes proprietários de terras que recebiam do imperador títulos, prática muito comum na época. Estimativas apontam que o império contava com 316 barões, que tinham uma grande influência no império. Com o aumento da produção de café, era necessário um meio mais efetivo no transporte das sacas para os portos. Daí surge a ideia de ferrovias no Brasil. A primeira ferrovia instalada no Brasil aconteceu no ano de 1854, a Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis, e seu trecho inicial ligava o porto de Mauá a Fragoso, e foi construída pelo empresário brasileiro Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Já em 1867, foi criada a São Paulo Royal Company, a primeira estrada de ferro construída no estado de São Paulo, destinada a ligar o Porto de Santos com o Planalto, com o fim de escoar a produção cafeeira no interior paulista. São Paulo já começa a ter uma relevância política e econômica no país, graças ao café. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos já passava por um avançado processo de industrialização, no Brasil, o processo foi um pouco mais lento. Sua economia era parcialmente agrícola. O maior produto industrializado que o Brasil exportava, digamos assim, era o açúcar. O Brasil tinha uma pequena representatividade industrial. O empresário Irineu Evangelista de Souza foi o pioneiro no processo industrial no Brasil, embora com uma proporção modesta. O Brasil, no começo da década de 1860, já era poderoso o suficiente para intervir na Guerra Civil Uruguaia. Foi nesse período também que aconteceu a chamada Questão Christie, uma crise diplomática entre o Império Britânico e o Império do Brasil, que ocorreu entre 1862 a 1865, mas não chegou a ter conflito armado. O poder bélico brasileiro ainda ia ser posto à prova, porque em breve ia começar o maior conflito que já esteve envolvido. Com a dissolução do vice-reinado do Rio da Prata, novas nações surgiram no continente americano. O Paraguai, Argentina e Bolívia estavam sempre em disputas territoriais, e o Brasil também era envolvido nessas disputas. O Paraguai tinha conquistado sua independência em maio de 1811, chegando em seu apogeu com o governo da família Lopes. Muitos historiadores divergem sobre a real situação do Paraguai antes da guerra. Muitos dizem que o Paraguai era a nação que mais progredia na América do Sul, enquanto outros afirmam que era apenas um país rural, onde a família Lopes controlava como sua propriedade. Um dos maiores problemas na história do Paraguai é o fato de não ter costa marítima. O comércio exterior só era possível através da navegação fluvial da bacia do Rio da Prata, a qual o Brasil e a Argentina lutavam pelo controle. Cercado por inimigos poderosos, o Paraguai, sob o governo de Solano Lopes, começou uma campanha de militarização no país. Em um incidente ocorrido em 1854, onde o navio americano USS Walter White, que realizava pesquisas nos afluentes do Rio da Prata, foi alvejado pelo Paraguai. Um dos tripulantes foi morto, e os Estados Unidos exigiam um pedido de desculpas por parte do Paraguai, além de uma indenização. Assim, o governo paraguaio adotou um processo mais defensivo, como a construção da fortaleza militar de Humaitá, que era tida como impenetrável. A construção de canhões e morteiros na fundição de Ibicuí também foi de grande trunfo para o exército paraguaio.
Talvez isso tenha encorajado o Paraguai a se arriscar em uma guerra contra duas potências regionais. Fontes afirmam que o Paraguai tinha uma força de 60 a 70 mil homens. Muitos historiadores divergem. Embora com um grande número de homens, o Paraguai estava mal equipado e as táticas militares eram elaboradas pelo próprio Solano Lopes. Já a Argentina estava sob o governo de Bartolomeu Mitre. Não tem números oficiais sobre o número de soldados argentinos, mas estimativas apontam que o exército argentino, antes da guerra, contava com um exército regular de aproximadamente 6 a 8 mil homens, e que a mobilização de guerra fez esse número crescer em torno de 25 a 30 mil homens. O Uruguai, já bem debilitado por conta da guerra civil, entrou na guerra com um modesto efetivo de 5 mil homens, segundo algumas fontes. Já o Império do Brasil tinha um exército muito espalhado sobre o território e não estava preparado para uma guerra. Um pequeno contingente já estava na região por conta da intervenção brasileira no Uruguai. Apesar de ser uma marinha composta parcialmente por navios fluviais e de patrulha costeira, a marinha brasileira era a mais poderosa na guerra. Através de um decreto emitido pelo imperador, foi criado um corpo militar denominado Voluntários da Pátria, com um efetivo total de 54 mil homens. Muitos escravos foram convocados com a promessa de serem livres após o conflito. Cerca de 1.800 escravos foram convocados e a maioria fazia parte da infantaria. O recrutamento também assumiu uma postura política, com a disputa no governo pela condução da guerra entre o Partido Liberal e os conservadores. Um dos principais fatores que deram origem à guerra foi o descontentamento por parte do Paraguai em relação à intervenção do Brasil no Uruguai e da possível participação secreta da Argentina. O Paraguai era aliado do Partido Blanco e Solano Lopes havia procurado enviar um exército para socorrer o presidente Blanco Atanásio Aguirre contra Venâncio Flores, e contava com o apoio de tropas brasileiras, que conseguiu pôr Venâncio no poder. Isso ia contra o plano de Lopes em ter o controle total do estuário do Rio da Prata. Uma ação naval paraguaia capturou o navio mercante brasileiro Marquês de Olinda. Fontes sugerem que membros do Partido Blanco do Uruguai informou Lopes que o navio era para fins de espionagem. Após receber essa informação, Lopes enviou ordens de captura, onde todos os membros da tripulação foram presos, inclusive o futuro presidente da província de Mato Grosso, o coronel Carneiro de Campos, que morreu por maus tratos por parte dos paraguaios. O Paraguai começou com a ofensiva, mas foi perdendo espaço e força. A guerra só vira a favor dos aliados na Batalha do Riachuelo, com a vitória naval brasileira e quando o Duque de Caxias assume o comando total da Tríplice Aliança, resultando também na queda de Humaitá e abrindo caminho para a Assunção. Os aliados destroem toda a divisão paraguaia na Batalha do Havaí e na Batalha de Lomas Valentinas. Uma carta foi enviada a Solano Lopes pedindo sua rendição, mas ele se recusa e foge para Cerro Leão. Assunção cai no ano de 1869. Solano Lopes montou a resistência, mas é cercado por um destacamento brasileiro, que oferece uma chance para Lopes se render, mas ele se nega e parte para cima dos oficiais brasileiros quando é alvejado pelos soldados, pondo um ponto final no conflito. O exército brasileiro sai com grande prestígio da guerra, e isso vai custar caro para a monarquia. Em 1872, é realizado o primeiro censo brasileiro, onde o Brasil alcançou a marca de 9.930.000 habitantes. Em 1872, os escravos representavam 15,2% da população brasileira. A população do país era parcialmente rural. Sua maior cidade era o Rio de Janeiro, com uma população de 274.000 habitantes, seguidas por Salvador. A vida na corte fugia da concepção europeia, mas até que tinha o seu garbo. O Rio de Janeiro era a cidade mais moderna do Império, com iluminação a gás e a primeira linha telefônica instalada no país, feita especialmente para o imperador, que tinha se encantado com a novidade quando foi apresentada na Exposição Universal. Também podemos citar os telégrafos e os cabos submarinos, que ligavam o Brasil à Europa. Se você quisesse se informar sobre os acontecimentos do Império, era só ler os jornais como o Diário do Governo ou o Jornal do Comércio, ou se divertir com, acredite, as primeiras histórias em quadrinhos lançadas no Brasil, como as aventuras de Inhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte, ou as aventuras de Zé Caipora, ambas criadas pelo escritor e desenhista ítalo-brasileiro Ângelo Agostini. O Império presenciou um dos fenômenos naturais mais devastadores da época, a Grande Seca do Nordeste de 1877. O Império tinha alguns problemas graves, como a questão da escravidão e o analfabetismo da população, que estava diminuindo rapidamente.
A população crescia, assim como a economia. A escravidão no Brasil é uma grande mancha de vergonha no nosso país. O uso de mão de obra escrava percorreu quase toda a história do Brasil. São 135 anos de abolição da escravatura, mas foram 338 anos de uso de mão de obra cativa na colônia, no reino e no império. Os escravos eram usados para os mais diversos serviços. Foi a principal força de trabalho na era de ouro da produção açucareira no Brasil. Cerca de 70% dos imigrantes na colônia brasileira era de origem africana, sendo Recife o primeiro porto negreiro das Américas. Com a independência do Brasil e a consolidação do Império, a situação dos cativos já não era tão drástica como no período colonial, porque foi nesse período que as primeiras leis em relação aos escravos foram criadas, mas foi um processo muito lento. Até 1860, ainda era normal ver os chamados tigres, que eram escravos responsáveis por coletar e descartar os dejetos humanos da cidade. Recebiam esse nome porque os materiais escorriam pelo reservatório, manchando a pele dos cativos. Anúncios como esse que vocês estão vendo era normal ver colados na rua, mesmo que por pressão dos ingleses. No ano de 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico negreiro, proibindo a entrada de cativos no território brasileiro. Mais tarde, outro marco. Em 1871, foi aprovada a lei chamada Lei do Ventre Livre. Destinava-se a conceder a liberdade a todos os filhos recém-nascidos de escravos. O Ceará foi a primeira província a proibir totalmente a escravidão, no dia 25 de março de 1884. Um ano mais tarde, é promulgada a Lei dos Saxigenários, que concedeu liberdade aos escravos com 60 anos ou mais. Antes da soltura, haveria serviço obrigatório e gratuito, que seria prestado a título de remuneração. O movimento abolicionista já tinha ganhado uma enorme força na década de 1870. O próprio imperador era abolicionista, junto com outras figuras proeminentes do império, como o Barão de Mauá. Além do mais, a mão de obra escrava já não era tão lucrativa, e o tráfico só era interprovincial, ou seja, os escravos eram comprados e vendidos de província a província, sem movimentação externa por causa da Lei Eusébio de Queiroz, com um preço muito alto. Nessa época, o imperador estava na Europa, cuidando de sua saúde, e deixou sua filha, a princesa Isabel, na regência. Em 9 de maio, ocorre a primeira sessão para o projeto de lei que visava a libertação de todos os escravos. Um fato curioso é que a sessão se fazia presente dois dos futuros presidentes do Brasil, Rodrigo Alves e Afonso Pena, que votaram a favor do projeto. A lei foi aprovada com a votação de 83 votos a favor e 9 contra. O projeto de lei foi apresentado à Câmara dos Deputados por Rodrigo Augusto da Silva e assinado pela princesa Isabel. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. É decretada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Grande povo, palavras ditas pelo imperador quando soube do fim da escravidão. A monarquia nunca foi tão popular e ao mesmo tempo tão frágil. Os movimentos republicanos, os proprietários de terras inconformados com o fim da escravidão e o poder dos militares foram um dos fatores principais para a queda da monarquia brasileira. Pedro sabia que a monarquia não sobreviveria. Seus 2 filhos varões pretendentes ao trono tinham morrido, o que deixava Isabel como pretendente. Acreditava-se que caso Isabel subisse ao trono, quem governaria de fato o país era o seu marido, Luiz Felipe Maria, o Conde D, o que era inaceitável para a elite governante. Em 1873, ocorre a primeira Convenção Republicana do Brasil, realizada no município de Itu, e contava com a presença ilustre daquele que ia acabar sendo o 3º presidente do Brasil, Prudente de Moraes. Esse evento culminou na criação do primeiro partido de ideais republicanos, o Partido Republicano Paulista. Metade dos integrantes eram desistentes do Partido Liberal. Em 15 de julho do último ano do Império, Pedro II sofre uma tentativa de assassinato de um imigrante português que atirou em direção à carruagem do imperador. O homem gritava enaltecendo a república. O movimento republicano não teve nenhum envolvimento no caso e até repudiou o ocorrido. Em novembro, era realizada aquela que ia ser a última grande festa da monarquia, realizada na Ilha do Fiscal. Uma festa de pompa.
algo incomum para a realeza brasileira, que era bastante modesta. Alguns acreditam que foi uma manobra para levantar a moral da monarquia, mas a festa era em homenagem aos oficiais chilenos, que estavam hospedados no Rio. Em 15 de novembro de 1889 é proclamada a República, e a família real seguiu em exílio para a Europa. O Marechal Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente do Brasil. Não houve apoio popular, porque os brasileiros nem sabiam o que estava acontecendo. Em relatos, diziam que o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Para eles, era apenas um desfile militar qualquer. Houve uma pequena resistência com o intuito de estabelecer a monarquia, que foi suprimida pelo novo regime. O último imperador do Brasil morreu em 5 de dezembro de 1891, sem ver novamente o país que tanto amava. Assim, chega o fim do Império do Brasil. E agora que chegamos no final do vídeo, eu gostaria de pedir gentilmente para você, deixe o seu like aí embaixo e se inscreva aqui no canal Elo Perdido, caso o vídeo tenha valido a pena. Feito, eu agradeço de coração. Um grande abraço e até a próxima!